Você sabe o que é manutenção preditiva? A manutenção preditiva é um dos tipos de manutenção mais rentáveis e confiáveis disponíveis para nós aplicarmos nos nossos equipamentos. No vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre manutenção preditiva. Os benefícios da aplicação, o que é, quanto custa e como nós podemos tirar o melhor proveito desse tipo de manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da Ingetex e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção preditiva. A manutenção preditiva é o tipo de manutenção que consiste em realizar inspeções instrumentadas de tempos em tempos nos nossos equipamentos, visando predizer alguma falha. No vídeo passado nós falamos sobre a manutenção preventiva. De acordo com a NBR 5462, a manutenção preventiva é aquela manutenção que nós vamos realizar visando diminuir a probabilidade de uma falha. A preditiva, nós queremos encontrar a falha, ela não diminui a probabilidade de falha. O que ela faz? Ela encontra a falha ainda em estágio inicial e quantifica essa falha para nós, ou seja, fala para nós qual que é a severidade daquela falha. Então, nós vamos usar essa técnica para predizer qual que é a falha do nosso, qual que é a falha ainda em estágio inicial que os nossos equipamentos estão suscetíveis. Aqui eu vou usar a curva PF para mostrar como que nós vamos aplicar a manutenção preditiva. Então, se você não conhece a curva PF ainda, se inscreve aqui no nosso canal e procura um vídeo chamado Curva PF, onde a gente explica bem detalhadamente o que é a curva PF. Bom, a curva PF é uma representação gráfica, né, da vida útil do equipamento, onde nós temos em um eixo a performance e no outro eixo nós temos o tempo, tá? Com o passar do tempo, você pode ver que a performance do equipamento cai, né? Chegando aqui a zero. Então a gente pode imaginar o seguinte: até aqui, onde a performance do equipamento é estável, nós não temos falha alguma, até que surge a falha potencial, que é o primeiro desvio da performance do equipamento até chegar na falha funcional, que é quando ele deixa de cumprir, né, com a sua função, deixa de desempenhar a sua função dentro do processo produtivo, ele não consegue mais trabalhar. Então, falha potencial é essa falha aqui que nós queremos encontrar e quantificar com a manutenção preditiva. Então imagine o seguinte: a manutenção preditiva é a manutenção que nós vamos realizar de tempos em tempos, as inspeções que nós vamos fazer de tempos em tempos até encontrar e quantificar a falha potencial. Então, relembrando, o que é falha potencial? Falha potencial é a mesma coisa que modo de falha. E o modo de falha é a mesma coisa que sintoma, tá? Então, para que você não esqueça, vou anotar aqui, mesma coisa que sintoma. Ok. Nós temos 4 tipos principais, os tipos mais aplicados e conhecidos de manutenção preditiva. 4 técnicas de manutenção preditiva, melhor dizendo. Nós temos a análise de vibração, análise de óleo, termografia e ultrassom. Nós temos alguns outros tipos, mas os mais aplicados são esses 4, os mais populares. Então, cada tipo desse vai monitorar um tipo de modo de falha. Então é importante que nós saibamos os modos de falha dos nossos equipamentos para poder escolher qual técnica de preditiva nós vamos aplicar. Então, um exemplo. Supondo que nós temos um determinado motor e redutor, nós temos um conjunto motor-redutor em um determinado equipamento, e eu quero aplicar uma técnica de preditiva para monitorar esse equipamento. Primeira coisa que nós temos que descobrir é quais são os modos de falha daquele equipamento, ou seja, quando esse equipamento falha, quando tem alguma coisa de errado com ele, qual que é o sintoma que ele apresenta? Elevação de vibração, elevação de temperatura, alteração nas características físico-químicas dos lubrificantes, né? Qual que é o modo de falha? E com isso a gente vai determinar qual que é a técnica de preditiva. Então, tem uma técnica chamada FIMEA, onde nós fazemos a análise dos modos e efeitos de falha de um determinado equipamento, processo, produto, projeto. Essa ferramenta se aplica em vários ambientes. E nessa técnica nós vamos levantar os principais modos de falhas dos nossos equipamentos e os seus efeitos no processo de produção. Bom, supondo que nós fizemos o FIMEA e descobrimos que quando tem alguma coisa de errado com esse redutor, o nível de vibração dele aumenta. Mas aumenta quanto?
Supondo que o normal seria ele trabalhar até 10 milímetros por segundo. Quando ele passa de 10 milímetros por segundo, eu sei que tem algo de errado, né? Então vamos imaginar o seguinte: eu venho aqui, monitorei o meu equipamento no primeiro mês, não deu nada de errado com ele, deu 9 milímetros por segundo. Vim aqui, monitorei no segundo mês e o valor que eu encontrei foi 8, ainda abaixo de 10. Sei que está tudo certo. Depois encontrei aqui, deu 10 milímetros por segundo. Tudo bem, está no limite. Preocupante acima de 10. Supondo que eu vim aqui medir e encontrei 16 milímetros por segundo. A partir daqui eu sei que eu tenho uma falha. Mas que tipo de falha? Uma falha potencial. Pela análise de vibração ser muito sensível, ela vai encontrar, se você estiver monitorando o seu equipamento de acordo com a frequência correta, eu vou mostrar como que se calcula essa frequência. A análise de vibração ela vai identificar a falha ainda em estágio inicial, no momento que é mais barato de consertar. Se você não viu o vídeo da curva PF, eu sugiro que você veja. Na curva PF eu mostro que a curva de custo para reparo, custo de manutenção, ela é mais ou menos assim, quando conflitado com a curva PF. Então, se você trabalhar muito distante da curva PF, esse custo de manutenção vai ser mais alto. Porque você ainda não tem uma falha identificada, você não sabe o que você vai ter que fazer. Você vai ter que, por tentativa e erro, eliminar a falha potencial. E nem sempre isso dá certo. Mas a partir do momento que você tem uma falha potencial identificada, esse custo ele é menor. Porque você encontrou a falha ainda em estágio inicial e vai programar o serviço, planejar o serviço para que seja feito apenas para retirar aquela falha em estágio inicial. Um exemplo, supondo que você tenha um conjunto aqui de um motor elétrico e uma bomba centrífuga. Uma manutenção preventiva, por exemplo, para esse conjunto: lubrificar rolamentos a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, não importa a condição, você vai vir aqui e vai lubrificar os rolamentos desse motor elétrico, dessa bomba. Agora, uma manutenção preditiva: inspecionar essa bomba a cada 1 mês. Né? Um exemplo, você vai vir aqui e vai fazer análise de vibração nessa bomba. Se você não encontrar nenhuma variação no funcionamento dessa bomba, você não vai fazer nenhum tipo de manutenção. Então, supondo que você foi lá, mediu e encontrou esse valor aqui de 16 milímetros por segundo, onde o limite máximo era 10 milímetros. Ao analisar o espectro de vibração, ele vai falar para você exatamente qual defeito que é. Então, ele vai falar 16 milímetros por segundo, de acordo com o espectro, vai indicar que é uma falha de lubrificação, por falta de lubrificante. Você vai vir aqui, por exemplo, se apenas nesse ponto der uma vibração elevada, você vai lubrificar apenas esse ponto. Você não vai se preocupar com esse, nem com esse, nem com esse. Vai se preocupar apenas com esse ponto. Isso faz com que você economize. Você vai gastar menos lubrificante, vai gastar menos tempo, menos mão de obra e ainda vai ter a confiabilidade do equipamento assegurada através da análise preditiva, através da técnica de análise de vibração. Então nós temos a análise de vibração que vai monitorar todos os equipamentos rotativos onde o modo de falha é a alteração no nível de vibração. Ou seja, sempre que tiver alguma coisa errada, o primeiro sintoma que aparece é a alteração no nível de vibração daquele rotativo. Outra técnica de preditiva que nós temos é a análise de óleo. O modo de falha que nós vamos monitorar é a alteração físico-química do óleo lubrificante, hidráulico ou isolante, né, através da falha. Então eu sei que toda vez que eu tiver uma alteração na característica físico-química do lubrificante, do hidráulico ou do isolante, eu tenho ali uma falha em estágio inicial. Porém, a diferença é que a manutenção, a análise de vibração, ela é muito mais sensível que a análise de óleo. Então eu consegui enxergar o problema primeiro. A análise de vibração eu consegui encontrar o problema mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui a análise de vibração, onde se eu estiver medindo aqui esse equipamento mês após mês, assim que surgiu a falha potencial, se eu fizer uma análise de vibração, eu já vou conseguir enxergar. A análise de óleo, a gente vai conseguir encontrar mais ou menos aqui. Então, supondo que eu não fiz análise de vibração,
fiz a análise de óleo. A análise de óleo, se eu encontrar algum problema, eu sei que eu já estou mais perto da falha funcional do que se eu tivesse encontrado com a análise de vibração. Mas nem por isso ela deixa de encontrar a falha ainda em estágio inicial. Então a gente consegue pegar qualquer modo de falha que seja alteração na condição físico-química do lubrificante. Seja presença de materiais de desgaste, contaminação externa, né, contaminação interna gerada pelo próprio equipamento. Então tudo isso a gente vai conseguir pegar com a análise de óleo. Aplica em equipamentos onde eu tenho óleo lubrificante, hidráulico ou isolante. Uma outra técnica que nós temos é o ultrassom. O ultrassom ele é mais sensível ainda que a análise de vibração. Então eu consigo pegar mais ou menos aqui. Se eu estiver monitorando, assim que a falha potencial nascer, eu vou conseguir pegar o ultrassom, com o ultrassom. Tá? Qual que é o modo de falha que o ultrassom monitora? A alteração nas ondas sonoras que o equipamento emite. Tudo ao nosso redor está emitindo alguma onda sonora. Essa onda sonora ressona numa determinada vibração e o ultrassom ele vai medir isso. Então os equipamentos, cada equipamento tem lá um determinado nível de vibração quando opera normalmente. Quando tem algum modo de falha, essa vibração vai aumentar, obviamente, né? E o ultrassom pega com mais sensibilidade do que a análise de vibração. Também é uma técnica de preditiva. E a termografia, ela vai estar mais ou menos aqui, junto com a análise de óleo, quando a gente está falando de sensibilidade. Então, eu tenho ultrassom, análise de óleo, termografia, ultrassom, análise de vibração, termografia e análise de óleo. A termografia, obviamente, o modo de falha que ela vai monitorar é alteração de temperatura. Então, todo equipamento onde o modo de falha é alteração no nível de temperatura, eu consigo aplicar termografia. Seja equipamento mecânico, elétrico, tubulação, tudo aquilo onde, se tem uma falha, altera a temperatura, eu consigo aplicar a termografia. Tá? Então, basicamente, seriam essas as técnicas de preditiva para você começar a implantar um plano de preditiva. Mas qual que é o custo? Então, o custo-benefício da manutenção preditiva é o melhor dentre os tipos de manutenção. Por quê? Você só vai atuar quando você tiver alguma falha em potencial. Então, se você não tiver nenhuma falha em potencial, você não vai atuar. Então aqui, ó, se eu encontrei algum desvio, eu só vou trabalhar para retirar aquele desvio. Vou trabalhar na causa raiz para retirar essa falha potencial e não deixar que ela se agrave até tornar a falha funcional. Então, o melhor tipo de manutenção em relação a custo para se trabalhar é a preditiva, porque aqui eu tenho certeza de como está a saúde do meu ativo. Vou estar monitorando o meu ativo como se fossem exames periódicos que eu submetesse meus ativos. Um exame de sangue, por exemplo, a gente pode comparar a análise de óleo com o exame de sangue. Vou monitorar, né, as características de um determinado fluido e a partir dali eu vou ver quais problemas os meus ativos oferecem. Então a manutenção preditiva é a melhor saída para a gente trabalhar. Tá? Em relação à confiabilidade do ativo, porque eu vou verificar como que está a saúde do ativo, e em relação a custo, porque eu só vou agir quando eu tiver um modo de falha para eliminar aquela falha em potencial. Então, qual que é a frequência? Né? Porque aqui eu defini que eu ia medir mês a mês, mas como que eu cheguei nessa conclusão? Tem uma fórmula específica para a gente calcular a frequência inicial de monitoramento. Por que frequência inicial? Porque a partir do momento que eu tenho um histórico, que eu tenho uma tendência, eu posso estrategicamente aumentar ou diminuir essa frequência de inspeção. Então vamos supor que aqui eu medi 10 vezes, mês a mês. Então todo mês, durante 10 meses, eu medi esse meu equipamento e não encontrei nenhum desvio. Então eu tenho informação confiável o suficiente para falar, vamos passar para inspeção trimestral, por exemplo, porque já tem 10 meses que eu estou monitorando esse equipamento e de acordo com a tendência não tem nenhum indício que ele vai alterar a sua vibração por fatores internos, pelo próprio equipamento. Mas como que eu cheguei inicialmente nessa conclusão? A forma que a gente usa é FI, frequência de inspeção, é igual a 0,7 vezes MTBF. Então, eu vou inspecionar o meu equipamento com análise de vibração, ou análise de óleo, ou termografia, ou ultrassom,
a cada 70% do tempo médio entre falhas daquele equipamento. Então, se eu quisesse medir esse motor, esse conjunto aqui, motor e bomba, qual que é o tempo médio entre falha desse conjunto? Supondo que seja 100 horas. Então, eu vou medir a cada 70 horas. Então, a cada 70 horas, eu vou lá e vou inspecionar aquele equipamento. Supondo que fosse um sistema hidráulico e o MTBF dele fosse 100. A cada 70 horas, eu iria lá e retirar uma amostra do lubrificante, do óleo hidráulico daquele sistema. O que é o tempo médio? O que é o MTBF? O MTBF é o tempo médio entre as falhas de um equipamento. Se você não sabe o que é o MTBF, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book para você baixar que se chama o Guia Prático para a Implantação dos Indicadores de Manutenção. Lá tem o passo a passo ensinando como você calcula o MTBF e todo o passo a passo para você começar a coletar informações para calcular esse indicador. Então baixe esse e-book para você saber como que se aplica o MTBF. O MTBF é um indicador de manutenção um dos indicadores de manutenção mais importantes para a gente trabalhar com manutenção centrada em confiabilidade, tá? Então, basicamente é isso. Uma vez que eu defini a frequência de inspeção, eu vou começar a monitorar esses ativos de acordo com a frequência e a partir do momento que eu tenho uma tendência, eu posso estrategicamente aumentar ou diminuir essa frequência. Bom, aqui na descrição você vai encontrar o link para baixar o Guia Prático para a Implantação dos Indicadores de Manutenção. Se você não baixou, eu sugiro fortemente que você baixe. Se inscreva no nosso canal e deixe um like para que sempre que nós tivermos vídeos novos como esse, o YouTube mande notificação para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo vídeo.